Vamos lá. Bom, então o conteúdo de vocês inicia com a parte dos reinos animais e depois aprofunda em algumas outras questões aqui, que a gente vai chegar nelas ainda. É um pouco repetitivo com o conteúdo da região 1 em algumas partes, porque são bastante interligadas as informações. Mas o que eu queria trazer para vocês é que a gente tem que compreender, né, a diversidade de organismos vivos que a gente tem no planeta, para a gente poder focar depois no nosso organismo, né, que é o foco aí, no final das contas, de todo o estudo da biologia. Né? A gente quer entender a gente, as relações que a gente tem com o ambiente. Só que poucos alunos chegam ao final do ensino médio com a verdadeira noção, né, da quantidade de seres vivos que estão à nossa volta o tempo todo, inclusive em cima e dentro da gente, né, na nossa pele. Nossa, se a gente olhar no microscópio, a gente fica abismado, né? No microscópio mais potente, como o microscópio eletrônico de varredura, ou mesmo microscópio simples, a gente já fica meio assustado. Então, essa grande variedade de organismos, uma boa parte delas é micro-organismo, né? Você vai só conseguir ver com lentes de aumento. Outra parte desses organismos, óbvio, né, estão junto com a gente aqui, nosso cachorro, gato, galinha, periquito, tudo visível a olho nu. E esses organismos, houve um momento aí, né, da história da humanidade que alguém resolveu que tinha que classificar, entender que tipo de coisa é. Essa grande diversidade de organismos da Terra incomoda a gente desde quando a gente é criança. Se é menino pequeno, você olha uma minhoca, o que, que é isso? Você olha um sapo, o que, que é isso? Né? A gente quer saber o que é. E a gente cresce e fica um pouco mais alheio a isso, mas alguns mais curiosos sempre vão ter aquele intuito de descobrir, né, do que se trata. O que, que é isso aí? Um dos primeiros que começou a organização, que foi fundamental para isso, foi bem antes de Cristo, foi Aristóteles, que é lá de 300 e tantos anos antes de Cristo. Então, mais ou menos 2.400 anos atrás. O cara falou, não, peraí, vamos organizar esse negócio. E aí começou a diferenciar o que, que é planta, o que, que é bicho e o que que é, né, pedra. Pedra não é bicho, então não se classifica aqui. Então tinha os vivos, os não vivos, e dentro dos vivos você tinha algumas divisões específicas ali. Nessa época, o reino fungi, vocês estão vendo ao meio aí na imagem, são os cogumelos, né? Aquelas orelhas de pau, a olho nu é isso, aquele mofo também do pão, sabe? Do bolo, aquele bolozinho que dá. Tudo isso faz parte do reino fungi. Pela aparência, né, naquela época e por muito tempo depois, eles foram considerados como plantas. E aí o que mexia, tinha a vida e tudo mais, ficou lá no reino animal. E isso gera uma confusão danada, porque tem muita coisa que movimenta, plantas mesmo que tem algum movimento, né? Por exemplo, plantas carnívoras, né, por isso é um animal. E animais que são imóveis, muito parecidos com plantas, que foram classificados como plantas por muito tempo. Hoje a gente tem uma grande evolução nesses sistemas aí, tem árvores mais bonitas, assim, né? De árvores filogenéticas que separam melhor as coisas e a gente utiliza de testes genéticos, de testes de biologia molecular para realmente entender quem que é parente de quem tem que estar relacionado com o quê. Fica mais fácil de compreender na modernidade. Então, os cientistas do passado ficaram um pouco envergonhados de algumas classificações que fizeram, mas eles não tinham muitas ferramentas, né? Muitos deles, a grande maioria deles, das primeiras classificações, nem microscópio tinha. Então, né, fizeram o que deu para fazer. Então, nessas árvores filogenéticas, eu mostrei essa anterior e essa para vocês. Uma coisa que eu preciso que vocês observem nelas é que, apesar delas começarem pelo mais simples lá, que são as bactérias, né, divididas em eubactérias e arqueobactérias, elas não têm como é que eu posso dizer, um ápice, elas não têm um ponto lá no topo delas que fala assim, esse é o organismo mais evoluído. Porque na biologia não existe essa terminologia do mais evoluído. Existe o mais apto, mais adaptado ao ambiente. E se você pensar bem, você está aqui, você é a pessoa, né, o ser humano aí, dominador de tudo mais, mas aí você pega um vírus aí, né, um Covid, um vírus da dengue, você pega uma bactéria aí mais agressiva, ou você está mais frágil de saúde, pega uma salmonela aí e acaba morrendo, um troço que não, né, minúsculo e invisível, vai lá e pega o seu organismo complexo como é, e destrói ele e te leva à morte. Então não existe isso dentro da biologia,
do mais perfeito dos organismos, porque varia muito de ambiente para ambiente. Então, sob o ponto de vista da biologia, todo mundo que está aqui ocupando a Terra nesse momento, que está vivo, né, que tem parceiros ou tem condição de reproduzir, deixar descendentes, está com sucesso evolutivo. Então, assim, deixa eu passar a seguinte para vocês, o slide seguinte, que é a ideia dos seres vivos terem uma diferença fundamental, que atrapalhou muito a vida de quem estava classificando lá no passado, que é essa classificação aí, que é super importante vocês memorizarem esse nome, que esse nome vai perseguir vocês muito na biologia ainda, que é autótrofos e heterótrofos. São duas coisas distintas aí, mas nomes feinhos, né, mas que são importantes. Desse trófos, vocês pensam em alimentação aí. Eu acho que é a terminologia mais fácil de memorizar. Né, se autoalimentam. E heterótrofos ou heterotróficos, vocês vão achar também heterotróficos, autotróficos, são seres que, no caso dos heterotróficos ou heterótrofos, são seres que precisam se alimentar de algo do meio. Os autótrofos, eles sempre vão produzir o próprio alimento. O que significa isso? Eles vão pegar alguma coisa do meio e vão transformar isso de forma que vão obter energia a partir dessa substância. No caso das plantas, por exemplo, elas absorvem a água, sais minerais, etc., do solo, e com a luz solar, elas conseguem, lá nas células delas, transformar todo esse conteúdo que elas absorveram, né, de água, o ATP. Mas, no caso delas, elas vão conseguir produzir, armazenar, né, esses açúcares, essas substâncias que elas vão utilizar para crescer, para reproduzir, para tudo, para a sobrevivência delas. Existem também organismos quimiosintetizantes, que usam substâncias das mais absurdas possíveis para poder fazer a produção da energia que precisam. Esses são os autotróficos ou autótrofos. Então, sempre pensa, trófos, comida, autoproduz a própria comida. Então, eles vão usar alguma fonte externa, os mais comuns, né, que são os fotossintetizantes, utilizam a luz do sol. É a forma de produção mais inteligente, né, da Terra. Tanto é que foram os organismos iniciais, assim, né, que surgiram e expandiram bastante em termos de produção de oxigênio na superfície da Terra. Foi tão expressivo a produção de oxigênio deles, que eles permitiram que surgissem organismos que usassem esse oxigênio, ou seja, o planeta Terra de bilhões de anos atrás não tinha oxigênio na superfície para manter organismos como nós, né, vivendo, respirando oxigênio. Depois que esses autótrofos, né, tiveram um sucesso absurdo e produziram muito desse oxigênio, é que surgiram os organismos que conseguem utilizar o oxigênio na quebra, né, das substâncias que ingerem e produção de energia a partir disso. E aí a gente entra com os heterótrofos, que são aqueles que vão consumir, são os que vão comer, ingerir alimentos do meio, e tem também os decompositores, que são aqueles que vão utilizar as carcaças ali para sobreviver. Agora eu vou voltar um pouquinho para a gente fixar isso aqui de uma maneira mais forte na mente de vocês. Essa árvore filogenética, a base dela aí, a gente está falando do reino Monera. Quem são esses organismos? São basicamente as bactérias, né? E a gente tem uma divisão aí, porque tem as arqueobactérias, essas aí são bem peculiares. De vez em quando a gente vê umas reportagens na televisão que fala assim, que tem umas bactérias que vivem na cratera do vulcão, que vivem num poço de ácido sulfúrico, não sei o quê. E vivem mesmo, tá cheio dos bichos lá, né? Lógico, micro-organismo. Essas geralmente são as arqueobactérias. Né, esse arqueo aí, né, vem de muito antigo, são organismos muito antigos, muito peculiares, né, que sobrevivem em condições extremas. Por que que tem essa capacidade? Né? Foram os primeiros que surgiram na Terra. A gente está falando de bilhões de anos atrás. A Terra era um inferno verdadeiro, ela ainda era muito quente, a atmosfera era muito agressiva, né? E para um organismo sobreviver, teria que aturar condições extremas, extremas mesmo. Então, tanto é que esses organismos aí aturam até hoje, existem até hoje, né? Lógico que com modificações ao longo do tempo, mas existem até hoje em ambientes que eram bem comuns na Terra antes, mas que hoje a gente só vai ver, assim, lá numa cratera do vulcão, lá num poço de ácido sulfúrico e tal. Já as eubactérias incluem as bactérias, né, que a gente conhece. Na nossa pele está cheio, 1/3 do nosso cocô é bactéria.
Assim, bactéria está para todo lado, gente. Nós somos um meio de transporte de bactérias, assim, e bactérias boas, não bactérias ruins, danosas. Elas fazem parte do meio que a gente habita mesmo. Algumas, se a gente considerar o boom total de bactérias, fazem muito mal, né, são danosas e tudo mais. Mas a maior parte que está aí convivendo com a gente nem sabe que existe e está aí numa boa. E esses organismos, essas bactérias, né, esse grupo Monera, eles são um grupo de organismos formados por uma única célula. Por isso que a gente não consegue ver, né, são microscópicozinhos, é uma mini lá, célulazinha, e uma célula extremamente simples. Ela tem um nome específico, ela é uma célula procarionte. As bactérias estão representadas aqui nesse negocinho descabeladinho aqui, verde, com um rabichinho, que na verdade é um flagelozinho. Elas são organismos chamados procariontes. O que significa isso? Elas têm ausência de um núcleo delimitado, bonitinho, igual as nossas células têm. Nossas células têm um núcleozinho lá, todo fofo lá, guardando nosso material genético. As células das plantas também têm, as células dos protistas também têm, mas as bactérias são tão simples, organismos tão rudimentares ainda, né, dentro do pensamento, assim, né, de complexidade do organismo, que o material genético delas é espalhado lá dentro. Tudo bagunçado, não tem núcleo, não tem nada. Elas não têm organelas. O que significa isso? Não tem mitocôndria, não tem vacúolo, não tem lisossomo, não tem nada, tem nada. Tudo é meio bagunçadinho, funcional, né, gente? Obviamente. Um bichinho desse entra lá na gente e faz um estrago danado, se for patogênica, né, causadora de doença. Mas, ainda assim, ela não tem aquela organização que a gente está acostumado a ver nos livros de ciência sobre célula, porque a célula dela é mais simplória. Ela também não tem citoesqueleto, que é aquela estrutura de microfibrilas que as nossas células têm, que vocês vão ver muito ainda quando a gente falar da divisão celular. Agora, os eucariontes, aí já vão ter o núcleo envolvendo. Para vocês lembrarem esses nomes feios, a gente sempre parte os nomes na biologia. É uma coisa que eu aprendi com a minha professora de biologia. Cariontes, vem de carioteca. Carioteca é a membrana em volta do núcleo, é outro nome que ela tem. Que alguém teve esse brilhante ideia de pôr esse nome feioso nela. Aí, procariontes, vem antes. Então, esses aqui vieram antes de existir a carioteca. Então, procariontes, sem carioteca. São as bactérias, o reino Monera. Eucariontes, o eu, nesse caso aqui do latim, é de verdadeira. Então, carioteca verdadeira. Esses aqui já possuem elas, são todos os outros organismos, além, né, das bactérias. Então, sempre que vocês verem essa terminologia, lembrem disso, as bactérias são os organismos mais simples, a estrutura celular delas é a mais simples e elas não possuem carioteca, enquanto os outros organismos possuem carioteca. Que diabos é carioteca, professor? Carioteca é aquela membrana que envolve o núcleo, que separa ele ali das demais estruturas da célula. As bactérias também não têm organelas, não têm mitocôndria, não tem vacúolo, não tem nada, mas o mais importante é isso. Elas são procariontes. Daqui para cima, eita, cadê minha setinha? Daqui para cima, a gente vai ter só organismos procariontes. Então, só os Monera, só as bactérias são procariontes. Daqui para cima, só eucarionte. Todo mundo tem a membrana em volta do núcleo. Seja planta, seja fungo, seja o reino dos protistas. Aí, para falar do reino dos protistas, essa aqui, vocês estão enxergando aí, gente? Sim. Essa aqui é uma imagem de microscópio, tá? Uma imagem real de leishmania, que causa, né, a leishmaniose em cachorro lá. Podem ver que é um bichinhozinho lá bem, né? Até bonitinho, assim, eu acho elas fofinhas, cara. Fotinha bonitinha dela aqui, né? Que na verdade não é uma foto, né? Que é uma imagem criada. É um organismozinho super simples. Isso aqui, que essa bolotinha aqui é o núcleo delas, fica bem evidente. Tem um flagelinho, né? Simpática, que só é. E elas são organismos, assim, que estão aí no meio da gente, né? O ciclo delas, muita gente confunde com a leptospirose, que é transmitida por rato, mas o mosquito transmissor é o asa de palha, um bichinho que gosta bem lá do cheirinho de galinheiro, de cocô de cachorro e tal. E o asa de palha, né, pica um animal infectado e leva a
esse organismo, né, a leishmania, para dentro do intestino dele. No intestino dele, ela sofre, né, um processo lá de replicação, e depois, quando ele for picar outro bicho, daí uns dias, ela volta pela saliva que infecta o animal. E tem vários animais que são portadores, inclusive nós, seres humanos. Daí o risco, né? Então, é um organismo unicelular. O que que significa isso? É uma célula com flagelo, lembra até um espermatozoidezinho, né, com formato esquisito, tem um núcleozinho, tem vários organelos dentro dela, que bonitinha, mas é uma célula, e é só isso mesmo. E essa doença é causada por um organismo super simples lá, que é um organismo do reino protista. Então, um bichinho lá que não tem nada não tem braço, não tem perna, não tem capacidade de construir nada, simplesmente é um organismo unicelular que infecta e tem essa capacidade. Nem todos os organismos do reino protista são parasitas, assim como as bactérias também. A maioria das bactérias não é parasita. Né? Ela pode até viver em cima do organismo da gente, do nosso braço, perna, tal, cabelo, mas não é porque ela é parasita. É tipo a orquídea, né, que fica lá em cima da árvore lá. Só tá ali, a árvore tá lá e pronto, entendeu? Ela não tá causando mal nenhum ao organismo. Como são unicelulares e muito pequenininhos, muitas vezes vivem em cima de outros organismos, mas nem por isso são parasitas. A maioria não é, mas a gente acaba estudando com foco nesses que são parasitas, porque, né, são de interesse de saúde pública. Mas o fato é, o reino protista são unicelulares, aí a gente já tem dois tipos, olha só. O reino monera, as bactérias, são unicelulares. Cada bichinho é uma célula só que compõe. O reino protista também é unicelular. Cada bichinho é uma célula só que compõe. Agora, qual que é a diferença entre eles? Básica, né, a principal. O reino monera é composto por organismos que não têm, né, membrana em volta do núcleo. Então, eles são organismos procariontes. O reino protista, apesar do nome lembrar um pouco isso, né, tem um pró aí, eles são eucariontes, eles já vão ter o núcleo bonitinho. Então, sempre que vocês forem pensar em reino protista, em protozoários, lembrem da imagem que eu mostrei para vocês, que a ideia é exatamente mostrar para vocês lembrarem, das leishmanias. Quem são as leishmanias? São protozoários. Lembre dessa imagem que o núcleo delas fica coradinho. Elas têm um núcleo bem bonitinho, separadinho. Então, os protistas, os protozoários, eles têm núcleo. Ou seja, núcleo, né, separado por membrana. Eles são eucariontes, que nem a gente é, as plantas e os fungos. As bactérias, sempre que vocês pensarem nelas, aí vocês lembram lá daquela... Ah, não, já até fugi. Aquela imagem, né, da bactériazinha sem núcleo nenhum aqui. Então, se um estudante estiver vendo numa lupa, se um pesquisador estiver vendo numa lupa um micro-organismo e ele tiver núcleo, ele com certeza não é uma bactéria, ele com certeza não pertence ao reino Monera. Então, esses são os reinos, né, os reinos primordiais. Aí eu falei com vocês que a vida na Terra surgiu há muito tempo, como é que eles vão saber disso? Bom, isso aqui, gente, é imagem, tá, de fóssil. Isso é uma coisa muito pequenininha que está sendo observada em microscópio muito potente. Aí essas coisinhas aqui, ó, eram a demonstração, né, de que eram organismos unidozinhos aqui, que ficavam de forma colonial, iguais aos organismos que existem hoje, que são bem parecidos, inclusive, que vivem de forma colonial assim. E esse fóssil específico está numa rocha datada de 3 bilhões e meio de anos. Então, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, mais ou menos 1 bilhão de anos de resfriamento já foi capaz de surgir os primeiros organismos coloniais. Tem vários fósseis desse tipo aqui. Olha só, isso aqui é o fóssil de 3,5 bilhões de anos. Esse aqui é uma fotomicrografia eletrônica de um bicho que existe até hoje, uma bactéria qualquer de vida livre que vive de maneira colonial, tá vendo? Aí elas ficam coladinhas assim, esses cordõezinhos lá. Lógico que há arqueobactérias, bactérias que conseguiam sobreviver em ambientes muito extremos. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês geralmente não perguntam esse tipo de coisa, mas os meninos do sexto ano costumam ser mais... Ai, cadê meu negócio? Cadê minha apresentação? Tá aqui. São mais para frente e perguntam, aí a gente vê que é uma dúvida comum, e que ela
persegue o aluno ao longo de toda o ensino dele, né? Às vezes vai até na faculdade, o menino e não sabe. Vocês têm noção de como que eles conseguem saber a idade? Por exemplo, falar assim, essa bactéria aqui tem 3,5 bilhões de anos? Vocês têm ideia de como que isso é feito? Eu não. Não, professora. Que alguns, às vezes, vão na Gruta da Lapinha, o pessoal explica e tal, mas a maioria das pessoas realmente não faz ideia. É difícil, né? Como é que você vai saber um negócio desse? Bom, acontece que existem elementos radioativos, naturalmente, existe radioatividade nos elementos. Então, essa radioatividade, ela envolve a perda de massa desses elementos. O que é um elemento? Do que eu estou falando? Estou falando de um átomo. Então, um átomozinho. Vou usar o exemplo do carbono 14. O que ocorre? A massa do carbono 14, lá que eles conseguem medir, aí a gente está falando de experimento químico em laboratório. A cada 5.700 anos, ele reduz pela metade a massa dele, desse átomo, ao longo do tempo. E aí tem átomos que têm uma meia-vida, assim, cento e poucos anos. Isso é super importante, inclusive. Por que os cientistas descobriram isso? Por exemplo, aquele acidente de Chernobyl, eles sabem quais substâncias radioativas que estavam ali e quanto tempo vai levar para aquelas substâncias dissiparem aquele local, poder ser habitado novamente, poder, né, tirar aquele isolamento que está lá. Porque a radioatividade vai acabar quando esses átomos desfizerem completamente. Então, o átomo está se desfazendo ao longo do tempo. Então, imagina só, pela perda de massa dele, eles já conseguem estimar isso com, assim, certeza absoluta. Então, eles pegam um plutônio, uma substância radioativa que é mais duradoura, que está naquela rocha ali, que é parte daquela rocha, e vê quanto de massa que ele perdeu. Aí eles vão saber a idade daquela rocha. E aí, tudo que está naquela rocha, as marcas, porque a bactéria não fossiliza, não tem osso, né? Mas ela deixa a marca dela, uma folha deixa a marca dela, um peixe, né, ou mesmo o osso do dinossauro, por exemplo. Eles vão, né, raspar ali, tirar uma parte daquilo ali, olhar qual substância radioativa tem, qual que é adequado para avaliar, e vão avaliar isso. Outra coisa que eles observam também são os extratos que esse material tá. Porque vocês já devem ter visto aqueles barrancos que às vezes vai fazer loteamento e corta o barranco, aí tem umas manchas assim com umas pedras acumuladas, uma mancha que é só terra, uma mancha que tem um negócio mais escuro. Aquilo tudo é acúmulo, né, ao longo de milhares e centenas de anos, depende do ambiente que aquilo ali tá. Mas essas camadas, elas são bem conhecidas, e na Terra existem camadas, assim, de quilômetros, que vocês sabem que são de tal era geológica. Aí abaixo daquilo é tal era geológica, é tal período geológico. Professora, a mesma coisa que achou o crânio da Luzia aqui no, na gruta, não foi? Isso mesmo. Aí eles estimaram a idade dela pelo extrato, né, que ela estava, e fizeram datação de carbono 14 no material também. E aí descobriram que era o ser humano mais antigo, né, que tinha vivido na região das Américas aqui. Então, a gente pode falar da Luzia hoje, por exemplo, e da idade da Luzia hoje, por exemplo, graças a esse tipo de estimativa de idade. Então, quando se fala que esses fósseis, né, que a gente tem de arqueobactérias têm 3,5 bilhões de anos, ninguém tirou de trás da orelha, não. É baseado em indícios científicos, assim, confiáveis, né? E é isso aí para vocês verem, são as euglenas. Não dá para ver os flagelinhos dela, que é muito clarinho. É um gifzinho com elas nadando, que eu acho muito bonitinho. Aí, a gente consegue vê-las em microscópio, porque elas são até bem grandinhas. Aí dá para ver, olha, elas têm núcleo, né? Dá para ver que elas têm uma manchinha aqui. Esse é o núcleozinho delas. Tem vacúolo também, que é uma estrutura que fica bombeando a água para fora, porque a água entra no organismo delas. Se bombear, elas rompem. Elas têm um flagelo. Deixa eu ver se alguma dá para ver o flagelo. O flagelo é difícil. O flagelo delas fica na frente. Elas usam ele para nadar para frente. E aí, são organismos de vida livre. Provavelmente um copo d'água aí que você pega aí, pode ter uma delas lá. Uma não, várias delas lá nadando. Quando você tem muitas delas e outros organismos verdinhos assim na água, a água fica esverdeada, né? Mas não é só a euglena, não. Tem vários outros ali que são envolvidos nesse processo. Mas é um protista de vida livre que está aí o tempo todo perto da gente.
não é difícil a gente conseguir água que tenha ela. Eu mesmo tô com a Clara ali precisando trocar água, deve estar lotado de Euglena. E a gente não vê e tá aí, não faz mal também para a gente, né, de maneira alguma. Os organismos, os iniciais da Terra, eles eram similares, né, a esse tipo de organismo aqui, no sentido de ser unicelular, porque isso como é que eu posso dizer? Isso traz menor complexidade, né, para a vida na Terra. Então, são indivíduos que têm menor complexidade possível, porque é o que você espera, né? Se a vida está começando a se desenvolver, ela está começando a existir, é que ela não seja totalmente, absurdamente complexa, com braços, pernas, cérebro e etc. Então, é um negocinho com a camada externa que divide ele do meio que ele está, e tem umas coisas dentro dele que mantém a função dele ali, o funcionamento dele e a reprodução dele. E isso é uma bactéria, isso é o reino Monera. Depois eles ficam um pouquinho mais complexos, com as funções um pouquinho mais bem determinadas, eles começam a se movimentar livremente, aí já é o reino protista, é o passo seguinte, né? Só que tem uma coisa muito importante aqui, tá vendo que elas são verdes, né? Elas fazem fotossíntese igual as plantas, mas existem bactérias que fazem fotossíntese e bactérias que fazem quimiossíntese. As bactérias são sempre autotróficas aqui, nesse passado, né, da Terra, sempre dão um jeito de produzir. Desculpa. Primeiro elas começam heterotróficas, sempre heterotróficas usando o alimento do meio. Depois, estima-se que, como eram muitos micro-organismos, começa a faltar, né, alimento, a haver competição. Aí elas se tornam autotróficas, elas começam a produzir o próprio alimento a partir da energia do meio, né, no caso das fotossintetizantes, a energia é o sol. Nos protistas, a gente tem tanto esses que fazem a fotossíntese, quanto, deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu coloquei uma imagenzinha, coloquei, quanto esses que são de vida livre se alimentam lá no meio que eles estão. Por exemplo, a gente tem aqui um protozoário muito comum de vida livre, que é o paramécio, né? E aqui do lado é a leishmania, que é o do causador da leishmaniose, que no caso já é uma parasita, né? Que vai se alimentar no organismo da gente, lá no organismo do mosquito. Então, você tem todo tipo imaginável, né, de organismos que vão derivando a partir desses mais simples, né? Que não tinham nada demais e tudo. Então, esses mais simplesinhos, a gente tem heterotróficos e autotróficos, então vai ter bactéria que não vai produzir o próprio alimento também, os protistas também. Agora, as plantas, elas são sempre autotróficas, porque elas sempre vão depender, né, da fotossíntese, ou pelo menos em parte da fotossíntese, para sobreviver ali no meio. O reino dos fungos, a gente vai ter organismos que vão ser, maior parte deles, decompositores. Você esqueceu o pão lá, guardado dentro da vasilha, não, 2 semanas. Quando você abre, tem mofo puro, né? Quem tá lá? O fungo, tá lá devorando o resto do pão que sobrou lá, que você esqueceu dele. Muitos deles são decompositores, alguns vão se alimentar de outros meios, mas basicamente decompositores. E importantíssimos para o meio, né? Porque o que eles fazem? Ao decompor um organismo ali, uma planta, um alimento, o que for, eles fazem com que esse alimento se torne, né, a parte do corpo deles ali, que em algum momento vai morrer, vai deteriorar também, nutriente para o meio. E aí a gente entra para o reino animal. No reino animal tem um pouquinho de tudo, tem até bicho que faz fotossíntese também. Já descobriram uns aí, mas é bem raro. A maioria é heterotrófico, então vai ter né, alimentar de alguma coisa que eles vão encontrar no meio. Mas a gente tem, coloquei a imagem para vocês aqui, uns bichos bem diferentes, né, no reino dos animais. A gente tem organismos que a gente não reconheceria como organismo. Isso aí é uma esponja, um organismo do grupo dos porífera. Não é o Bob Esponja, né, mas o Bob Esponja é uma piada só, que ele é uma esponja de cozinha, né, aquela amarelinha, mas a esponja é basicamente um negócio desse jeito aí, né, parece aquele coral dos recifes, mas na verdade é um organismo vivo mesmo. Deixa eu achar o GIF deles aqui. Olha só, eles jogam, isso é um vídeo muito legal, de uma série muito bacana,
chama Origem da Vida, da NetGeo, da National Geographic, que eles colocam um negócio verde aqui em volta, tá vendo? Esse troço para marcar mesmo, na água. Aí mostra como que elas puxam essa água em volta e filtram ela, tá vendo? E liberam. Aí esse marcador verde fica evidente, né? Então você olha assim, você não dá nada, né? Pelo negócio parecendo uma pedra lá, sei lá, troço feio, nada a ver. Mas ela tá puxando a água em volta dela, ó, o tempo todo, filtrando essa água e liberando essa água já filtrada. Aqui, inclusive, é aquela que eu estava mostrando para vocês a foto lá, ó. Olha ela aí. Parece que tá fumando, né? Mas é porque eles jogaram esse componente verde na água para mostrar como é que elas funcionam. E o corpinho delas é composto por células assim, ó. Essas células ficam cobrindo o corpo todo, e aí elas têm um flagelozinho, tá vendo? Vai batendo e vai puxando as substâncias nutritivas, né, que ela come, que ela acha ali, né, no meio da água, e a célula vai englobando essas substâncias e alimentando. Então, é um animal, mas é um animal que não tem estômago, não tem braço, não tem nada, só tem uma estrutura com essas células flageladas que conseguem puxar água com o batimento do flagelo, então vocês imaginam, né, quantos milhões de células aqui num negócio desse tamanho, para que a água passe aqui nas paredes, deixe o alimento e seja liberado no ato, que é essa cavidade aqui do meio delas. E tem esponjas microscópicas e tem essas esponjas grandonas lá. Tem um nadador passando perto dessa aqui, olha o tamanho disso, parece uma bacia gigante, né? De tão, olha, toma não, do trem. Muito, 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 muito grande. E esse é um organismo super simples, e tem um detalhe, eles não têm braço, não tem nada, não pode se defender, não pode fazer nada, você pode chegar aqui, quebrar, levar esse tempo para sua casa. Tem umas que são fofinhas, né, dá para tomar banho, então por isso que existe esponja de origem animal, né, não é bucha não, tá, gente, pelo amor de Deus, tem gente que confunde aquela bucha vegetal que a gente usa em casa com esponja, mas não tem nada a ver. Aquela ali é planta, né, aquilo é um fruto, né, de uma planta, um cipózinho lá. Tem nada a ver com isso aqui. Essas aqui são marinhas, né? E aí, algumas são fofinhas, mas a maioria delas não. A maioria delas tem essa estrutura endurecida aqui, firme lá, para ficar lá filtrando eternamente lá. O que acontece? Se a gente pegar uma esponja, quebrar um pedacinho dela, bater no liquidificador, as células que sobrarem inteiras, onde você jogar lá no fundo do mar, vai crescer um monte de esponjinha. Igual. Então, essa é a vantagem de você não ter membros, você não ter cabeça, você não ter nada. Você brota de qualquer coisa, né? Qualquer galinho lá, pedacinho seu, é tipo aquelas suculentas, né? Qualquer pedacinho, tainho lá que você põe no lugar adequado, tá brotando um novo indivíduo. Isso é uma vantagem enorme. Para os indivíduos, né, que começaram, que iniciaram essa coisa da pluricelularidade ou multicelularidade, que é essa questão o quê? Do corpo ser composto por várias células. E onde é que isso aconteceu, né? Vamos lembrar. A reino Monera, uma célula só, né, as bactérias, sem núcleo dividido lá, separado do restante da célula. Reino protista, uma célula só, e o núcleo bonitinho separando o material, material genético do resto da célula. A partir daqui, todos os organismos vão ser multicelulares ou pluricelulares, o corpo composto de mais do que uma única célula. Isso é importante, gente. Às vezes as células bactérias ficam até juntinhas, uma pertinho da outra. Os protistas também, mas eles não formam um corpo só dessa maneira. O corpo inteiro deles é a única célula deles lá, que é o indivíduo, o organismo. Aqui não, o indivíduo, uma árvore, por exemplo, é composto de milhões, provavelmente trilhões de células aqui. Nós a mesma coisa, os outros organismos aqui do reino animal também e do reino dos fungos também. Então, quando você dá esse salto, né, para se transformar em organismos multicelulares, pluricelulares, você tem vantagens e desvantagens. As esponjas estão aqui, olha onde é que elas estão. Na base aqui, né, do grupo, né, do reino animal. Aí, não das esponjas que nós viemos, né, não existe isso, veio de macaco, veio da esponja, veio de não sei de quem. Vocês podem ver que as setinhas, elas seguem um rumo aqui, e aí vão se desdobrando, né, organismos a partir dela. Por quê? Você tinha um grupo imenso de organismos acontecendo aqui, quando esses dois grupos aqui surgiram. Muitos foram extintos, não continuaram, muitos continuaram e derivaram, né, geraram esses grupos que a gente conhece.
mas não é um vindo do outro, assim, não é uma linha reta, né? A gente teria, nossa, uma árvore imensa se a gente colocasse tudo que não deu certo, digamos assim, tudo que não se adaptou, tudo que na Terra, né, teve problemas ali para se desenvolver, morreu por alguma razão e deixou de existir aquela espécie. São muitas, muitas. E a gente teve várias extinções na Terra. Vou falar delas já já com vocês. Mas aqui os poríferos são os animais mais simples, que não tem cabeça, tem sistema nervoso, tem nada. Você arranca um pedaço, não dói. Pronto, você bate no liquidificador, não. Mas também indestrutível, né? Que você bate no liquidificador, joga o que sobrou lá no chão, daí a pouco tem um monte de esponja brotando lá, daí a pouco assim, né? Daí uns dias, uns meses, depende da espécie. Aí os quinidários, que são o outro grupo, também muito simples, são as águas vivas, né, os corais. Aí esse grupo aqui já vai ter sistema nervoso, já vai começar a aparecer coisas novas nesse grupo. E é a partir, né, dos organismos que estavam aqui nesse momento evolutivo, que surgiu o sistema nervoso, que foi surgindo cabeça, foram surgindo órgãos, foram surgindo especializações cada vez mais elaboradas. Mas de vez em quando o negócio dá um passo para trás também. Olha onde estão os equinodermas. Sabe o que são os equinodermas? Estrelas do mar. Olha a estrela do mar onde está, próximo, né, dos organismos mais derivados, os mais recentes, né, que têm estruturas mais próximas do que a gente imagina como um animal. Eles surgiram bem recentemente e estão aí até hoje. Desse jeito aí, né? Estrela do mar, uma coisinha mais, né, bobinha lá. Mas deu certo. É um designer que deu certo. Né? Dentro da evolução não está nem menor nem maior do que a gente pensando aqui, porque elas estão lá vivas no mar, vivendo, sobrevivendo nesse mundo que a gente está. Assim como os artrópodes. Quem são os artrópodes? Os insetos, as aranhas, os escorpiões, está todo mundo aí com a gente, as formigas, as pernilongas aí picando a perna da gente enquanto a gente está assistindo a aula, todo mundo aí no mesmo mundo que a gente aí sobrevivendo, né? Às vezes até bem melhor do que a gente, né? Dependendo do ponto de vista que a gente olhar. Então, esses organismos do reino animal são basicamente heterotróficos ou heterótrofos, né? Vocês vão ver os dois nomes, o que significa isso? Eles se alimentam, né, obtêm, né, os nutrientes a partir de alimentos do meio que eles estão. Sejam predadores, sejam decompositores, seja o que for. Eles vão pegar o alimento do meio. O reino dos fungos, que a gente não dá muita importância, a grande maioria é decompositor, são organismos que estão, assim, a semelhança, né, é muito grande com as plantas, porque são imóveis, né, a orelha de pau lá, o cogumelo, não sai correndo, né, não é igual os bichinhos que a gente está mais acostumado a ver como mais próximos da gente, mas é um reino com bastante espécies, né, desenvolvidas aí no planeta, e que tem uma importância muito grande também, e eles também não fazem fotossíntese nem quimiossíntese, eles são heterotróficos ou heterótrofos. Então, são pluricelulares, mas são heterótrofos, assim como o nosso reino animal. Já o reino das plantas são pluricelulares, mas são autotróficos. Mas eu queria situar vocês em termos de classificação. Olha só, a gente fica, né, dentro do reino dos animais, e nós também temos a nossa classificação aqui no meio do reino dos animais. E aí a gente tem, essa daqui é meio mequetrefe, tá, gente? Ela não é a mais moderna, não, mas é porque eu não consegui a mais moderna, que eu acho que é da Science, que está toda em inglês, ela está meio complicada da gente entender. Mas essa daqui dá para a gente ter uma ideia do que é uma árvore filogenética, né? Ela parte de um princípio de um ancestral, que nesse caso aqui é desconhecido, mas é um mamífero, né, um organismo que provavelmente vivia em árvores e tal, e aí dele vai surgindo organismos cada vez mais derivados, com comportamentos cada vez mais parecidos, inclusive com os nossos, né, por acaso esses aqui também têm, e desses organismos aqui vão derivando novos grupos, então a gente não é uma linha reta, não é assim, aqui tinha um bicho, esse bicho virou esse bicho, assim, aqui tinha um conjunto de animais gigantesco, né, desse conjunto de animais aqui com uma variada gama de características, esses aqui tiveram sucesso evolutivo e se mantiveram, né, vivos, inclusive até hoje. E outros continuaram a derivar, né, a sofrerem modificações e originando os grupos seguintes. Então, se alguém falar com você, o homem veio do macaco, nem a ciência fala que o homem veio do macaco, ninguém fala isso. Na verdade, nós nos consideramos, dentro da ciência, um macaco, nós fazemos parte da classificação, né, dentro, né, da classificação zoológica, como primata. Então, a gente nem sai
como é que fala? Dessa classificação. A gente nem passa acima dela, a gente está aqui misturado no meio dela, por quê? O mais proximamente, fisicamente parecido, geneticamente parecido, são os outros primatas. Eu não sou uma planta, eu não sou um fungo, eu não sou um protista, eu sou um primata, né, pertencente ao reino animal, heterotrófico, obtenho meu alimento a partir do meio, e a gente vai aprender um pouco mais sobre a organização do nosso corpo. Mas, dentro, né, do universo aqui da ciência, das classificações, é assim que funciona. E aí, sempre que vocês verem uma árvore filogenética dessas, sempre imagine que tem muita coisa acontecendo aqui, gente. Milhões, às vezes bilhões de anos acontecendo num pedacinho de linha desse aqui. Então, não é uma linha reta. Isso aqui é só para facilitar a visualização do parentesco genético. As pessoas usam isso para atacar a ciência, para atacar quem trabalha duramente aqui para poder fazer as análises filogenéticas e chegar a essas conclusões. Mas a verdade é que ninguém sabe a quantidade de informação que tem aqui dentro de cada linhazinha dessa. Aí eu queria mostrar para vocês uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não sabe. Isso aqui, gente, é uma representação para facilitar a visualização da gente. Eles colocaram, olha só, em espiral, tá vendo? Tá vendo? Tá cheio de vulcãozinho e tudo mais, porque a Terra tá fazendo um processo de resfriamento. Ao longo desses processos aqui, a gente teve 5 grandes extinções que ocorreram. Essas grandes extinções que aconteceram no planeta Terra estão relacionadas com organismos que eram muito rudimentares, né? Então, assim, você tem lá no iniciozinho do surgimento da vida da Terra, as coisas eram bem ainda iniciais, né? Bem simples. Lá, quase meio milhão de anos atrás, você tem uma extinção. Essa daqui está relacionada com mudança climática. Aqui do Devoniano também é relacionada à mudança climática. Também, olha só, os organismos eram basicamente aquáticos, né? A vida surgiu na água, no barro, na lama, e da lama derivou e ocupou o planeta Terra. Aí aqui, ó, estão as grandes extinções. E a última extinção que a gente, né, conhece é essa, né, de quando caiu aquele imenso, que o pessoal fala meteoro, mas como chama? Asteroide, e caiu na Terra e exterminou com, né, é conhecido como o fim da era dos dinossauros. Mas essa extinção aqui, ela é mais ou menos imediata, né, porque ela cai e é formada uma grande cortina de poeira, nossa, é uma coisa assim horrenda, os efeitos dela. Então, muitos organismos morreram quase imediatamente ou pouco tempo depois da ocorrência disso aqui. Agora, essas outras extinções aqui, elas são lentas. Elas são muito parecidas com os processos que a gente tem vivido de alteração climática. Que aí começa com uma coisa, aí muda, começa a morrer os corais, aí depois morre não sei o quê, aí depois não sei o que lá, aí vai devagar. Então, o que eles veem é o quê? Esses organismos que existiam, eles desaparecem do registro fóssil, mas até eles desaparecerem, eles começam a aparecer demais. Então, você tem um registro fóssil, assim, muito fóssil, numa camada de determinada idade. E depois esses bichos não aparecem nunca mais. Então, esses são os indícios das grandes extinções. Então, a maioria daqueles organismos simplesmente desaparece. Então, você tem extinções, né, que 99% das espécies, 99% das espécies sumiram da Terra. O que significa isso? A cada 10 organismos que existiam, só sobrou um, né? Então, assim, 10 tipos de espécies diferentes, sobrou uma. Então, se não houvesse essas extinções aqui, com certeza a vida na Terra seria bastante diferente. Cada uma delas aqui foi importantíssima para que a gente tivesse isso que a gente tem hoje aqui, nessa biodiversidade. Mas a gente está vivendo o que eles chamam de sexta grande extinção, né, por causa dos impactos do ser humano na Terra, das alterações que a gente tem feito e a perda de espécies. Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai passar para responder as questões. Agora nós já temos uma noção de como são as células de cada reino, né, como que eles se organizam ali, o que é um heterótrofo, um autótrofo, o que é uma célula eucarionte, procarionte. Então, nós temos as informações básicas para dar seguimento aos próximos assuntos que a gente tem nos PETs. Na questão número 1 aqui, da primeira semana, eu estou querendo que vocês diferenciem, né, os 5 reinos da Terra, que cada letra dessa eu coloquei né, 2 reinos, para que houvesse a diferenciação, e aí eu dei um exemplo. Então, na aula, eu pedi que vocês diferenciassem as células, né, dos organismos do reino protista e do reino moneiro. Quem são os protistas? São os protozoários lá, né, que podem ser igual a leishmania, que eu dou exemplo a vocês, ou podem ser algas também, unicelulares lá.
e os Monera, que são as bactérias e arqueobactérias. Aí, qual a diferença básica das células desses dois organismos? Monera são o único grupo, né, de reinos da Terra que as células são procariontes, que não possuem material genético, né, individualizado lá dentro da carioteca, separado do restante da célula. Enquanto todos os outros reinos, incluindo os protistas, né, tem células eucariontes. Então, eu já fiz a resposta aí para vocês, está em vermelho, para ser um exemplo. Na B, eu pergunto a diferença das células do reino das plantas com os protistas. Uma diferença básica aqui que a gente pode colocar é que o reino das plantas é composto por organismos multicelulares ou pluricelulares, o termo que vocês preferirem usar, então é composto de várias células, enquanto o reino protista, né, são organismos unicelulares. Essa é uma boa resposta para essa letra B. Na letra C, organismos do reino Monera se diferenciam de animais por quê? Né, o reino Monera ele é composto de bactérias, né, a gente acabou de falar lá na letra A. E a mesma coisa se aplica aqui. Eles são procariontes e os animais são eucariontes. A gente poderia responder também que o reino Monera é composto por organismos unicelulares, enquanto os animais são compostos, né, por organismos pluricelulares ou multicelulares, né, vocês preferirem usar. Na letra D, o reino fungi se diferencia dos protistas, né? Por quê? No reino fungi, a gente tem muitos organismos pluricelulares, mas existem também organismos unicelulares. Não dei muito enfoque a eles na aula, mas, por exemplo, as leveduras são unicelulares. Aí são fungos. Então, uma diferença que a gente poderia colocar é que os organismos do reino fungi podem ou não ser, né, pluricelulares, enquanto os protistas são obrigatoriamente unicelulares. Todos os organismos são compostos por uma única célulazinha. Agora, para a questão seguinte, eu já fiz uma interdisciplinaridade aí com a temática do coronavírus, e para a gente trabalhar vírus, que é uma coisa que a gente trabalha muito pouco quando fala de seres vivos, porque eles realmente não se incluem nesse grupo. Então, eu vou ler a questão para vocês acompanharem. Então, vivemos uma pandemia por causa de um vírus, o SARS-CoV-2, que é o nome, né, bonitinho lá do Covid, popularmente conhecido como coronavírus ou Covid-19. Esse vírus causa uma série de problemas ao organismo humano, podendo a infecção evoluir para formas graves, levando o indivíduo a depender de um respirador e suporte de UTI para sobreviver. No Brasil, para cada 3 pessoas que chegam ao ponto de precisarem do respirador, situação conhecida como intubação, eu coloquei até com O, né, mas é com I, 2 não resistirão e vão vir a óbito. Uma estatística que demonstra a gravidade da situação. Não é que a intubação é ruim, né? Aí você intuba e você tem muita chance de morrer. Vê quando você chega ao ponto de intubar, a situação está muito grave. Apesar do estrago causado pelo vírus, esse tipo de organismo nem está representado entre os reinos vivos, pois os vírus não são considerados seres vivos. Isso mesmo, eles não fazem parte dessa classificação aí dos 5 reinos. Agora é sua vez de entender o motivo. Pesquise o motivo dos vírus não fazerem parte da classificação de organismos vivos e explique como eles são capazes de reproduzir e causar doenças, mesmo não sendo organismos vivos como nós. Então, isso aqui era para vocês darem uma pesquisada na internet, como a gente está fazendo junto aqui as questões, eu vou explicar para vocês. Essa primeira fotinha à esquerda é a estrutura básica de um vírus que vocês acham qualquer pesquisa que vocês fizerem no Google, né? Então, você vai ter lá a proteína, né, encapsulando lá, né, o vírus, e o material genético lá dentro, protegidinho. E aí uma estruturazinha, às vezes, ele tem esse formato aqui, parecendo um satélitezinho, né? Às vezes, como é o caso do SARS-CoV-2, ele é só uma bolota, um treco mais ou menos parecido com isso. Nem sempre ele tem esse formato aqui. Mas seja como for, ele vai ter um envelopezinho ali, né, de proteína protegendo o material e outras substâncias protegendo o material genético que fica ali dentro. E esse vírus, eles ficam lá no ambiente, muitos sobrevivem muito pouco no ambiente, outros podem sobreviver um tempo absurdo, mas o fato é que eles, enquanto estão fora dos organismos que eles parasitam, eles não se reproduzem, eles ficam como se fossem adormecidos. Eles só vão conseguir se reproduzir, ter alguma atividade. Isso aqui né, uma fotomitografia eletrônica de uma célula humana coberta aqui de coronavírus. Essas bolinhas são coronavírus. Ele é colorido artificialmente, tá? Depois está amarelo e tem lugar que você vai ver verde e outras cores, mas a foto é preto e branco, eles colorem só para ficar mais nítido o que está sendo mostrado.
O que ocorre? Quando o vírus ele encontra o hospedeiro, no caso do coronavírus, por exemplo, né, encontra as vias respiratórias, olhos, alguma coisa assim da gente, que é uma fonte de entrada, aí ele vai aderir à célula, então essas proteínas aqui da superfície deles são importantíssimas, e as modificações de como que elas são, quais proteínas que estão aqui, o jeito que elas estão aqui na cápsula do vírus, é que são aquelas mutações lá que falam, tem agora uma nova variante do coronavírus, é por causa dessas alterações aqui, dessas proteínas superficiais, mas elas são importantes, que elas funcionam como se fossem ganchinhos, âncoras, para elas colarem aqui na superfície das células dos organismos que elas infectam. Aí ele cola aqui e injeta o material genético dele ou entra mesmo na célula, depende do tipo de vírus, depende de como que ele se reproduz. Mas vamos falar como um vírus que injeta material genético. Ele injeta o material genético dele, que pode ser aqui, né, DNA ou RNA, esse material genético entra lá na célula, né, do organismo hospedeiro, no caso do COVID, nossa, e aí vai parar lá no DNA da gente, lá da nossa célula, lá dentro, no nosso núcleo. E ele faz umas pequenas alterações lá, de forma que a nossa célula passa, em vez de ficar, né, preocupada para trabalhar, né, para a função dela lá no nosso corpo, ela passa a produzir o que esse vírus precisa para produzir novos vírus. É como se ela virasse uma escravazinha e ela começa a produzir vírusinhos iguais a ele aqui. E lá, uma quantidade assim absurda, porque como vocês podem ver, ele é muito pequenininho, então cabe muitos deles dentro da célula. Então vai produzindo, até romper, liberar esses vírus, que vão espalhar e vão produzir a mesma coisa de novo, infectar uma nova célula e fazer de novo todo esse processo. Então, o nosso sistema imunológico leva um tempo para identificar, né, o vírus, né, atuando ali e combater ele, gera anticorpos que matam ele. Então, por exemplo, uma gripe lá, a gente leva uns 10, 12 dias até ter uma reação e os sintomas desaparecerem. Por causa, né, da forma como esses organismos infectam o organismo da gente, a forma como eles trabalham ali, e eles reproduzem assim. Então, eles infectam. Tem vírus que infecta planta, tem vírus que infecta até bactéria. Então, tem vírus de todo jeito na natureza. E eles são exclusivamente parasitas e exclusivamente só se reproduzem se estiverem infectando aqui. Não existe uma forma viva deles fora esse momento que eles estão parasitando outras células. Por isso, eles nem são considerados seres vivos. Porque eles nem têm uma célula, na verdade, né? Eles têm um pedacinho lá de material genético dentro de uma cápsulazinha proteica, glicoproteica, que é capaz de escravizar uma célula. Mas mesmo assim, eles não são uma célula, e isso é a base, né, da classificação. O que é vivo, que participa dos reinos vivos, são organismos que possuem uma célula. E vírus não tem. Mas a reprodução deles é desse jeito. Eles infectam o organismo, injetando material genético. O material genético altera a forma de funcionamento do material genético da célula infectada e produz novas cópias virais e libera elas ali dentro daquele organismo, né? Ou para o exterior, que, por exemplo, às vezes é um organismo unicelular, uma bactéria, né, que o vírus está infectando, e aí libera aquilo no ambiente onde, né, aquela célula está, e começa uma nova infecção através dessas célulazinhas aqui. Então, essas, né, dentro disso aqui que eu estou falando com vocês, é que vocês devem responder a questão 3, é para vocês descreverem da maneira como entenderam mesmo. E aqui, a 4, o SARS-CoV-2, conhecido como Covid-19, coronavírus, faz um caminho bem típico de infecção no nosso organismo. Como é um vírus, ele precisa infectar células, injetando seu material genético para a célula do nosso organismo trabalhar para ele, olha só. Estou até descrevendo aqui, né, a resposta da anterior. Produzindo novas cópias dos vírus que infectarão mais células do nosso corpo. Ele se instala, nas células do nariz e garganta, para depois infectar o restante do organismo. Suponha que você foi apresentado a um caso de Covid-19 que o vírus alcançou o músculo cardíaco e, posteriormente, vários órgãos do corpo e levou o paciente a óbito. Represente com um esquema os níveis de organização que demonstram o caminho que o vírus fez até alcançar o corpo do paciente e o levar a óbito. Então, a gente fala um pouco na aula, eu não tratei, mas está no material de vocês, né, do PET 1, os níveis de organização do corpo humano. E aí, eu queria que vocês fizessem algo parecido com isso aqui para poder explicar. Então, o que ocorre? Quando o Covid-19 tem contato com a gente, ele tem muita aderência, essas proteínas de superfície dele aqui, são muito adaptadas
a infectar as células que cobrem, né, a região do trato respiratório, aqui, garganta. Então, quando a gente tem contato, ele entra e passa para o sistema respiratório. Então, era vocês fazerem o esquemazinho, né, do sistema respiratório. Com isso, ele vai infectar, chegar ao pulmão, e aí causar, às vezes, uma tosse, né, uma gripe diferente ali e tudo. O que que ocorre? A partir do momento que ele está no sistema respiratório, invadir o sistema. Por quê? O sistema respiratório é aliado ao sistema circulatório. Olha só, seria a outra parte do esqueminha de vocês fazerem. No sistema circulatório, ele tem acesso ao corpo inteirinho. E desse modo, né, através do contato, né, do sistema respiratório com o circulatório, onde ocorrem as trocas gasosas e o oxigênio passa para a corrente sanguínea, o gás carbônico que vem, né, do corpo na corrente sanguínea passa para o pulmão para ser, né, liberado no ambiente pela respiração. Aqui também há o contato, né, de células, inclusive do coronavírus aqui com o sistema circulatório. Tá? O sistema circulatório ele vai para o corpo inteiro. Isso aqui, por exemplo, é uma imagem de um museu muito interessante, inclusive, um museu de anatomia humana. Eles dissecaram o cadáver, isso aqui é um corpo só os vasos sanguíneos que estão representados aqui. Olha que extraordinário, né? Então, os locais que a gente tem muita circulação sanguínea ficam mais escurecidos, né? E os locais que tem menos ficam mais claros aqui. Dá para ver o coração, o pulmão, quanto de vascularização que tem aqui, quanto de vasos sanguíneos que estão nessas regiões. E aí, ao momento que ele caiu aqui na corrente sanguínea, ele vai onde ele quiser, né? Cérebro, então vai atingir lá, causar dor de cabeça, vai atingir musculatura, causando dor no corpo, muitas vezes atinge o sistema digestório, vai causar dor de barriga, diarreia, vômito, então depende muito de como que é o organismo da pessoa, as defesas, e também o tipo do vírus, a quantidade de vírus que entrou naquele sistema, mas respondendo à questão específica, né, de como que foi parar no coração, o esquema seria esse, então ele entra pelo nariz, no nariz ele infecta o sistema respiratório, do sistema respiratório, ele tem contato com o sistema circulatório e chega ao músculo cardíaco. E existem muitas pessoas que estão morrendo em consequência disso. Às vezes a pessoa até não morre durante a infecção do coronavírus, mas o estrago na musculatura cardíaca é tanto que a pessoa em algum momento depois acaba sofrendo um infarto, né, tendo um problema cardíaco desse tipo e vem a óbito, às vezes meses depois, né? Aí a causa não dá como coronavírus, mas se tiver um acompanhamento médico, geralmente é reconhecido que por causa disso. Como ele também causa estrago no próprio sistema circulatório, né, ele vai causando falhas de todo tipo, ele também está muito relacionado com derrames, principalmente pessoas que têm pressão alta, pessoas mais velhas, né, mais idosas. Então, às vezes já passou a infecção, assim, não está dando positivo mais, mas o estrago foi tanto que, em consequência dele, a pessoa acaba tendo um AVC em algum momento, ficando debilitada, vindo a óbito por causa disso. Infecta também rins e outros órgãos do corpo da gente, porque ele entra pelo sistema, né, que é fundamental. Isso não é nenhuma novidade não, tá, gente? A influenza, que é a gripe comum, ela também faz esse caminho. Entra pelo sistema circulatório, respiratório, cai no circulatório, e uma boa gripe forte, ela causa diarreia, muitas vezes causa vômito, né? Ela causa dor no corpo, ela também fadiga, dor de cabeça, né? Então, não é nenhuma novidade que os vírus façam um caminho desse tipo. Mas, então, é isso. Essa é a semana 1, depois eu vou enviar vocês em outra aula um conteúdo básico, né, de semana 2, 3 e 4, com as respostas também, para a gente trabalhar junto com elas, tá? Um abraço e até a próxima aula.